Quando Deus me chamou, ele não pensava no local geográfico. Eu tenho uma frase que eu sempre digo, que o primeiro campo missionário é o coração da gente. Então, primeiro, Deus quer alcançar o nosso coração para que a gente possa escalar isso. Então, o coração é o primeiro campo missionário. Quando eu digo Deus, em 2007, depois de um culto de missões, que eu fui lá na frente, chorei, aquela coisa toda, o missionário vem e prega, a gente se emociona, eu disse, Deus, eu quero ser missionário. Deus me disse, peça perdão à sua sogra. Organize sua vida financeira. Mas havia um conflito muito com a sogra? Muito grande. Não, havia um conflito terrível. Eu sei que no Brasil a gente brinca muito com essa coisa de sogra. Hoje a minha sogra é uma mãe para mim, né? É uma segunda mãe para mim, a mãe da minha esposa. E eu a respeito muito, porém eu tinha um conflito muito grande. Eu era recém-casado, era muito jovem, tinha 20 e poucos anos. Então o que acontece? Deus, ele quer erguer um templo dentro de você. Para que ele habite e para que você replique isso. Então tem muita gente falando de templo sem ser templo. Existe uma frase que eu aprendi quando eu era militar, que a palavra convence e o exemplo arrasta. Então o grande problema da igreja, ela não se multiplica de forma sadia porque não existe templo em nós. E quando não há templo na gente, a gente multiplica prosélito. Então tem muito mais gente religiosa do que muito mais missionários cristãos replicando templos. Há muito mais fala. Há muito mais fala do que a prática. Testemunho. Exatamente. Então, quando Deus me chama, primeira coisa, erguer um templo dentro de mim. Para isso acontecer, eu preciso ser curado. Ser igreja. E eu preciso ser curado, eu preciso ter uma vida de santidade. A santidade é o dialeto de Deus. Você que mora aqui em Portugal sabe disso. Quando a gente quer falar com alguém, tem que aprender a língua daquela pessoa, a cultura daquela pessoa. Então, uma vida de busca da palavra, uma vida de oração, é onde você vai conseguir se comunicar com Deus e vai entender o que Deus quer falar com você e através de você. Então, tem muita gente praticando a religião e não consegue se comunicar com Deus. Logo, não entende qual é a sua missão e a sua vocação e o seu propósito. Então, dessa chamada de 2007 até 2014, o momento que eu ponho um pé no campo, tudo isso foi campo missionário. Isso aconteceu dentro da minha igreja. Então, eu fui forjado dentro da igreja, eu fui usado dentro da igreja. A partir daquele momento, a gente começou trabalho com crianças, a gente começou trabalho de evangelismo, discipulado, e a gente nem sabia para onde a gente ia, ou se a gente ia para algum lugar. O que a gente sabia era, a gente não precisa estar em algum lugar, a gente só precisa estar nele. E aí, a gente, quando entendeu isso, a gente começou a se fortalecer espiritualmente, a gente começou a buscar ter uma vida de santidade, para que esse templo dentro de nós estivesse cheio, pleno do Senhor. Então aí a gente começou a fazer a missão onde a gente estava. Eu falei com uma estava a aconselhar alguns jovens e estou sempre muito próximo aos jovens, apesar da idade, mas estou. E é incrível que quando as pessoas pensam em missão, sempre pensam lá longe, é lá naquele país, lá naquela terra, nunca é aqui. Nunca é eu. Nunca sou eu, olha, estou cá. Né? É incrível, e eu tive que muitas vezes desmistificar isso com alguns jovens, porque nós estamos em missão. Né? Exato. Nós estamos em missão, nós somos, né? Aonde nós estamos. Nós não precisamos do local. Exato. Nós somos a missão. Então, por isso que eu perguntei, e realmente, muitas vezes, da igreja ou da nossa comunidade, as pessoas, elas são as primeiras a levantar questões interessantes. E depois, quando nós colocamos local, aí ainda se torna mais difícil. Exato. Quando colocamos algum local, mesmo ainda se torna mais difícil para algumas pessoas. É impossível. Não, tu não podes ir para lá. Aquele lugar é impossível. Então, exatamente. Tem sempre um empecilho, tem sempre algo que... É isso mesmo. Numa angariação, num projeto que você esteve envolvido, penso um dos projetos mais visíveis, penso eu, não sei, tem vários projetos, e eu sei que ainda não estás nem na metade
nem 20% ainda, aquilo que Deus quer fazer através de ti. Mas numa angariação que fosse buscar para um projeto no Senegal, arrecadaste mais de R$1 milhão, que é um feito, né, por causa, é tão difícil a questão financeira, não é? Você sabe que é tão difícil, e para esse projeto do Senegal, como aconteceu isso? É engraçado porque... Em rápidas palavras, eu sei que tu tens aí... Não, é claro. O que é que acontece? Eu hoje dou aula de captação de recursos para projetos sociais, para igrejas que querem aumentar a sua arrecadação, para desenvolver seus ministérios. Por causa disso? Por causa desse projeto? É por causa desse projeto. As pessoas me procuram, eu vendo minha formação, abriu porta, eu dou mentoria para organizações. Então, o que é que acontece? Eu sempre digo, e parece ser um pouco paradoxal o que eu vou falar, porque normalmente se eu quisesse vender o meu curso, eu diria o contrário. Mas eu ensino 1%. Deus faz 99,99% de tudo que precisa ser feito. Só existem duas coisas pelo qual você não está captando hoje. Ou você não tem uma estratégia, ou você não está fazendo a vontade de Deus. Se você não tem a estratégia, é 1%. Eu ensino. Se você não está fazendo a vontade de Deus, você precisa colocar os joelhos no chão. Porque a Bíblia diz, e Deus promete, que a gente seria como árvores plantadas junto ao ribeiro de águas correntes, ao qual dá o seu fruto, as folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. A Bíblia também diz, em Romanos 8:28, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Ou seja, Deus está caminhando na nossa direção de mão dadas com a gente para fazer a missão que é dele. Então, ele está captando, ele está preparando. Assim como fez com Elias, assim como fez com Jesus, assim como fez com Pedro, assim como fez com todos e todas na Bíblia, Deus está movimentando o seu povo para prover o seu povo. Agora, a estratégia ela é importante. Por exemplo, Jesus quando vai fazer o milagre da multiplicação de pães e peixes, ele diz assim, organiza em grupo de 50. Ou seja, organização é um ponto principal. Então, eu fiz uma pós-graduação. Eu sou analista de redes, mas eu fiz uma pós-graduação. Eu fiz teologia no campo. Então, eu me preparei, eu aprendi, eu coloquei em prática. Então, a organização é extremamente importante, o preparo. Quando Jesus também vai transformar a água em vinho, ele pede para que eles encham as garrafas com água, para que se transforme em vinho. Então, parece que Jesus, ele quer a participação da gente, ele quer o esforço da gente, ele quer que a gente também obedeça. Então, eu sempre digo que a fórmula da captação é obediência mais organização. Obedeceu e se organizou, você vai ter recursos, porque é recursos dados por Deus. E Deus vai levantar esses recursos de crentes e não crentes, pode acreditar. Porque Deus, ele usa os animais para prover necessidade dos seus filhos e filhas. Assim como fez com o profeta Elias, aqui dito. Mandou os corvos levarem comida para o seu profeta. E dependendo, algumas pessoas que eu conheço hoje, talvez nem comeria aquela comida. Não comeria aquela comida, exatamente. Porque foram os corvos. Dado por animais. Exatamente. E aí você vê também, em seguida, falando de Elias, quando ele chega em Sarepta, né, que tem uma viúva, e a mulher não tem nada para comer, só tem aquilo que dá para ela comer, e o profeta pede e ela dá tudo que tem. Sabendo que lá na frente poderia faltar. E ela dá, não falta nada, e quando o filho morre, ele ressuscita o filho. Ou seja, Deus é um Deus de provisão, mas ele precisa da nossa fé. E aí o que acontece? Uma coisa que aconteceu no Senegal que me fez captar mais de 1 milhão, e hoje já quase alcançando 2 milhões de reais, porque a gente está fazendo a segunda fase da escola, é a nossa contrapartida. Quando Deus disse para mim, Carlinhos, a gente vai fazer uma escola. A primeira coisa que veio na minha cabeça, eu não tenho dinheiro, Deus. Eu não tenho dinheiro. E aí eu tinha 19 mil reais dentro da minha conta. E veio o Espírito Santo me dizer, você tem dinheiro. E a gente acha que Deus não sabe a senha do banco, a gente não sabe que a gente tem algum pé de meia. Deus disse, use esses 19 mil reais para você fazer, começar um projeto. Ou seja, se você não é semeador, o primeiro semeador do seu projeto, ninguém vai semear no seu projeto. Falando mais uma vez da multiplicação de pães e peixes, a multiplicação de pães e peixes acontece porque tinha um garoto com pães e peixes. É a partir de alguma coisa que Deus faz um milagre.